Estou aqui mais uma vez para poder compartilhar mais um devocional com vocês. E nesse devocional eu tenho uma reflexão, sobre a forma que nós estamos vivendo, sobre para onde estamos sendo conduzidos. Qual é o preço ou o resultado de seguirmos o nosso próprio entendimento, a nossa própria consciência, a nossa própria sabedoria e deixarmos de cumprir o propósito de Deus. Em Marcos 8, 31 a 36, fala o seguinte, versículo 31, então começou ele, Jesus, a ensinar-lhe os seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus estava falando que a vida que ele veio cumprir como propósito não era uma vida só que ele iria realizar milagres, ele iria ressuscitar mortos, ele ia pregar o evangelho, ele seria o Filho de Deus, mas que não sofreria aqui na terra, mas ele sofreria, ele seria acusado, rejeitado, crucificado e morto, mas que depois ele ressuscitaria. Então ele trouxe esse ensinamento, e isso trouxe, com certeza, algum tipo de questionamento, e principalmente da parte de Pedro. Fala no versículo 32, e isto ele expunha claramente, então ele colocou isso para todos os discípulos. Mas Pedro, chamando-o à parte, então chamou ele à parte, Pedro começou a reprovar Jesus sobre aquela palavra que ele trouxe. Ele fez assim, mestre, você não pode falar algo desse tipo, isso não acontecerá com você. Não pode acontecer com você, não será justo se isso acontecer com você, sobre uma perspectiva humana, Mas Jesus, porém, voltou-se, no versículo 33, fitando os seus discípulos, então ele se voltou com os seus discípulos junto com Pedro, repreendeu a Pedro e disse, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Pedro estava com uma visão humana, uma visão com a perspectiva de homem, não do reino de Deus. Diferentemente de Jesus, que estava constantemente com sua mente voltada para o Pai, ciente do propósito da vida dele, da vinda dele aqui na terra, para perdoar os nossos pecados, e nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. E aí no versículo 34, convocando a multidão também, Jesus sai ali agora de uma reunião mais íntima com seus discípulos e diz assim, peraí, se vocês não estão entendendo isso, eu vou falar agora também para toda a multidão que estão mais distantes, devem estar também tendo essa dúvida. Então o caminho não é só de flores, nós precisamos sim sofrer, padecer, para que seja formado em nós o senhorio de Cristo. No versículo 34 ele fala assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, então ele está dizendo assim, se alguém quer me seguir, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está dizendo assim, negue a você mesmo, negue os seus projetos, os seus sonhos, a sua própria vontade, a viver o seu conforto que você pretendia ou achava que deveria viver. Negue a justiça que você acha que deveria ser feita em prol da sua vida. Ele continua dizendo, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, este salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Ele está falando justamente isso aqui. Se nós vivermos sobre o nosso próprio entendimento, sobre o nosso próprio senhorio, sendo o senhor de nós mesmos, da nossa própria vida, não sendo mais comprado pelo preço de sangue, negando esse pagamento, de preço de sangue que Jesus pagou naquela cruz por nossas vidas, para nos resgatar, e queremos viver o nosso próprio entendimento, nós poderemos até ser ricos, bem-sucedidos, viver uma vida de conforto, mas nós não teremos a vida eterna, porque nós estaremos rejeitando o senhorio de Cristo. E de outro modo também podemos estar vivendo de uma maneira aceitando, tendo a consciência de Cristo como nosso Salvador, mas não querendo realmente o senhorio da vida dele sobre nossas vidas, ficando meio que em cima do muro. Algumas coisas eu abro mão, outras coisas eu não abro mão de viver. E aí a gente pode ver no livro de Apocalipse 3, a partir do versículo 15, diz assim, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabeis que és um coitado, miserável, pobre
cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem um grande ensinamento aqui. A você que é crente, que crê que Jesus morreu e ressuscitou, pagando o preço pelo seu pecado para nos dar a vida eterna, mas que não entregou completamente o senhorio da sua vida para Cristo. Se você é morno, né? Deus está falando agora para que você possa se arrepender, para que você possa ceder, abrir mão, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, de dizer assim: eu não mais viverei para mim mesmo, mas viverei segundo o entendimento, a palavra, a vontade do nosso Deus. E aqui fala: se você não quer viver o senhorio de Cristo e acha que você sendo rico, tendo enriquecido aqui na terra, e você tendo o seu conforto, de coisa alguma ter falta, Deus fala que não eis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso é porque não vê, né, não consegue enxergar que ele está trocando a vida eterna por um período curto de vida, de passagem aqui nesta terra. Não compensa em nada, né, a vida eterna com o nosso Deus. Então, ele fala assim: se você soubesse realmente, tivesse entendimento, o seu entendimento realmente aberto sobre todas as coisas, você não enriqueceria de qualquer metal precioso ou de qualquer outra coisa. Você compraria de mim um ouro provado no fogo, e assim você se enriqueceria. Mas compre de mim entendimento, né? Compre de mim o ouro provado no fogo. E ele diz ainda mais: e de mim compre também novas vestes, né, para cobrir, roupas brancas de santidade, porque só Deus pode nos trazer santidade. Nós, por nós mesmos, não podemos santificar, nos purificar, mas Deus pode purificar e nos santificar no seu sangue. A palavra diz que o seu sangue torna as nossas vestes mais alvo do que a neve, para não aparecer a tua vergonha, a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, que você busque de Deus um entendimento, para que você possa enxergar a perfeita e boa vontade do nosso Pai. Colírio para os nossos olhos, para não olharmos como Pedro olhou, com um propósito terreno, né, de passar algum tempo com Cristo aqui na terra. Mas Jesus alertou ele e os seus discípulos e toda aquela multidão que estava ele, para que eles pudessem enxergar que havia um propósito muito maior, um propósito de vida eterna, um propósito de salvação do mundo, de muito mais vida que eles poderiam imaginar. Então, unja os teus olhos com colírio para que vejas. E ele fala ainda mais no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. E é isso que Jesus estava falando com seus discípulos. Eu repreendo você, Pedro, para que você, agora, na frente das pessoas, para que você se arrependa, passe a viver não com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais, com os olhos que estão fitados no reino dos céus, para viver segundo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Por isso, Jesus se entregou como um cordeiro santo, mudo, imaculado, sem questionar. Ele se entregou. Ninguém o apregou naquela cruz, mas foi ele mesmo que se entregou por nossas vidas. Que essas palavras, né, possam te trazer compreensão da forma que você está vivendo, da forma como você gostaria de viver e a forma como Deus gostaria que você vivesse. Então, que você possa, nesse dia de hoje, refletir sobre essa palavra. Se você não crê que Jesus morreu por você, que você possa se arrepender. Pois ele fala que ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele entrará em sua casa e ceará com você. Então ele terá uma vida com você, um relacionamento íntimo. Ele sentará à sua mesa e ele falará com você a cada dia que você o buscar.
E se você é daqueles que já confessou Deus como Senhor da sua vida, mas não entregou sua vida completamente, é a hora de você se arrepender, de carregar a sua cruz para seguir a Cristo, negando-se a si mesmo, negando o seu próprio eu, fazendo a vontade de Cristo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e te levará a uma vida eterna de felicidade e paz. Amém?